Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje estou com o Breno aqui novamente. Bom, esse Breno tá aqui, vocês sabem pra que a gente vai, pra que a gente tá aqui, né? Sobre o que nós vamos conversar. Caso você não tenha ouvido o episódio anterior, não saiba quem é Breno, amigo, por favor, se apresente pros nossos ouvintes. Oi, gente, eu sou o Breno. Eu tô balançando a mão como se alguém fosse me ver. Isso é coisa de gente estranha, coisa de tipo 5. Eu sou o Breno, sou missionário no Maranhão, sou professor de História da Arte, professor de canto, casado, da Igreja One. Acho que é isso tudo que vocês precisam saber, o resto é muito desinteressante. Olha só que maravilha, da outra vez a gente tava até conversando sobre isso antes de gravar. Breno ainda não era casado, então já temos essa diferença. Breno morava no Rio de Janeiro, olha só. É verdade, hoje estou no Maranhão, no fim do mundo. Mentira, não é o fim do mundo não, é o começo. Ô, glória. Enfim, gente, estamos aqui hoje para conversar sobre o novo, que já não é mais novo, livro sobre Eneagrama da Mundo Cristão. Ele chama Uma Jornada de Descoberta do Outro. E o que acontece? Como esse livro chegou até nós? A gente precisa contar essa pequena história para vocês. Verdade. No outro episódio, o Breno citou o primeiro livro que a Mundo Cristão tem sobre Eneagrama, que ele é super introdutório, assim, ele fala muito sobre cada tipo e tal. E aí, depois disso, eu fui ler o livro e tudo mais. Eu conhecia muito a base só do Eneagrama, não sabia quase nada. Foi um episódio muito divertido, porque eu também estava descobrindo o que era Eneagrama. E aí, a gente conversando em redes sociais, assim, a Mundo Cristão puxou papo com a gente, tipo assim, tá pra lançar o livro novo aí, vocês não querem, não? A gente, sim, queremos. De graça até injeção na testa, meu filho. Opa, livro ainda, amor. Isso. E aí eles nos mandaram. E aí assim que eles nos mandaram, eu já falei com o Breno, vamos ter que gravar depois que a gente lê esse livro. E enfim, a gente já leu faz um tempinho já, mas a gente só conseguiu conciliar a agenda agora. Mas muito bom, eu gostei muito dele. Eu não quero que a gente fique aqui explicando Eneagrama base por base, tipo, o que cada coisa é. A gente já fez isso, então se você não sabe de nada, pause aqui, volte, escute o outro episódio sobre Eneagrama, que inclusive é o mais ouvido, o podcast mais ouvido, o episódio mais ouvido do Eneagrama. Então, se você não sabe ainda, volta lá, escuta, é um episódio muito divertido. E aí volta aqui pra entrar em contato com a gente mais a fundo. Mas antes, eu já falei um monte aqui, então, amigo, como foi pra você essa leitura que, né, ele não tem nada de muito novo pra gente que já estudou um pouco sobre, Sim. Mas ele é bem interessante, né? Eu acho que a grande diferença desse livro pro outro é que eu acho que o outro livro é mais pra quem tá lendo, no sentido da pessoa se conhecer. Como tipo, como que eu sei qual que é meu tipo, não sei o quê. Esse livro de agora, ele é bastante sobre você conhecer o outro. E sobre como você, como o seu tipo que você é, né? Você se relaciona com os outros tipos. Então, eu achei ele mais prático do que o outro. E aí, nesse sentido, eu achei ele melhor. Eu acho que o outro ele é mais detalhado, igual você falou, né? O outro ele fala mais sobre o que é, tipo assim, os arquétipos, etc e tal. Eu achei esse um pouquinho mais prático. Tipo, por exemplo, no que ela fala sobre o tipo 5, é tipo assim, é bem prático. Como eu lido com minha amiga que é tipo 5. É como que, no meio de uma galera, como é que ela fica e como é que eu me relaciono com ela no meio disso tudo. Então é muito legal por causa disso. Eu acho que assim, a grande diferença desse livro em relação ao outro, ao primeiro, né? É esse. Eu acho que ele é bem mais prático, assim, bem mais prático. E eu achei a leitura dele mais rápida também, mais fácil. Eu não sei se é porque eu já conhecia também o Eneagrama, talvez por isso. É igual você falou, algumas informações se repetiam. Mas, no geral, eu achei ele mais prático. Eu até falei, né, pra você antes da gente começar a gravar. Faz um tempo, assim, que fora esse livro eu não vejo nada de Eneagrama. Então eu tô muito... E aí uma coisa que eu gostei quando eu li esse livro, depois desse tempo inteiro sem ler coisas sobre Eneagrama, etc e tal, foi que o livro ele tem meio que uma entrelinha de... Cara, tudo bem, você é tipo 4, você é tipo 5, mas não necessariamente você precisa
pegar tudo que é ruim desse tipo e simplesmente viver com isso. Mas, assim, cara, você pode fazer diferente dos problemas que, sei lá, o seu tipo pode ter. Porque, na verdade, os tipos, eles são só inclinações, né? A gente decide o que a gente faz com as coisas. Então, eles são inclinações, são reações à forma... Na verdade, é a forma como a gente responde à vida. As motivações, né, do que a gente faz para responder essa coisa louca que é a nossa vida. Então eu acho que nesse sentido de tipo assim, cara, beleza, você é tipo tal. E esse tipo tal tem problema com isso, mas você não necessariamente precisa cair nessa, você pode fazer diferente. E aí isso me leva muito para a questão do quanto... E aí eu sou missionário, né? Então eu vou sempre levar tudo pro Evangelho. Como o Evangelho é exatamente você agir de uma forma que contraria a sua natureza. Sim. Né? Na verdade, o Evangelho, o Eneagrama, ele diz para que você haja de uma forma diferente da sua natureza. O Evangelho, ele transforma a sua natureza. Então, lendo, eu pensei muito sobre isso. Tipo assim, como o Evangelho é superior a todas as metodologias humanas que possam ser criadas, né? E eu tenho uma aluna de canto que ela... Olha só que loucura. Eu tenho uma aluna de canto que ela trabalha com o Eneagrama. Que legal. Inclusive, Célia... Beijo pra você. Ela trabalha com o Eneagrama. E ela tava falando, e ela é cristã, ela é bem ativa assim na igreja. Ela tava falando, cara, como essas ferramentas de autoconhecimento, elas ajudam você no processo de você se conhecer, etc e tal, de você se reconhecer, mas é impressionante como a mudança da raiz das coisas só o Evangelho traz. E tipo, foi muito bom ouvir ela falar isso, né? Porque às vezes, eu acho que foi o Tito que falou no Twitter uma vez, Eneagrama é o signo do crente. O Eneagrama é o signo do crente. E foi até por isso que eu me afastei um pouquinho, porque realmente as pessoas começaram a justificar comportamentos a partir disso, né? E aí eu ficava, cara, mas isso aqui é incrível, tipo, eu amo Eneagrama, eu me divirto muito vendo, tipo assim, tudo faz sentido pra mim. Mas eu tava tipo assim, cara, mas beleza, eu sou tipo 5, mas eu não preciso ser uma pessoa isolada. Não deve ser uma muleta, né, pra gente. Exatamente. Cara, eu vivo em comunidade. Eu tenho uma família de sangue, uma família nuclear e uma família espiritual. Eu não posso me fechar nesse autodiagnóstico, entendeu? Então, essa leitura também me fez refletir um pouco sobre isso também. Tipo assim, como é muito legal, é muito divertido, é muito divertido ler sobre Eneagrama, pessoas que estão nos ouvindo. Se você não leu, leia, porque é muito divertido. Você se reconhece muito, você reconhece seus amigos. Às vezes a gente está no grupo de WhatsApp da igreja e a gente fica conversando disso. E é muito legal. Mas eu realmente tenho pensado em como essas ferramentas, essas coisas, elas são todos esses métodos, essas metodologias, são todas inferiores ao Evangelho. Elas não são, digamos assim, desnecessárias, digamos assim, né? Ou descartáveis e tal. Mas como os nossos olhos precisam realmente estar em uma coisa superior, né? Porque senão a gente começa a fazer igual você falou. A gente começa... Isso vira uma muleta pra gente, etc e tal. Então, assim, a minha principal reflexão foi essa. E é um livro muito perspicaz. Tem muita sacada, assim, é muito legal. Essa autora é muito legal. No primeiro deles, eu me diverti muito lendo, porque a escrita do Ian é muito boa. Ele contando... Todo capítulo que ele vai falar de algum tipo, ele conta a história de alguém que ele conhece. E sempre é engraçado. É sempre divertido. Porque ele pega sempre alguma situação que escracha o tipo pra você ver claramente que às vezes as pessoas são muito o padrão do que aquele tipo é. Mas assim, na brincadeira, né? Sim.
E aí, o que esse livro aqui fez comigo, como ele não tem muito essa pegada de humor, cara, ele mexeu muito comigo, ainda mais por causa do momento em que eu tava vivendo, que eu não vou expor a minha vida aqui gratuitamente na internet. Ele é mais sério mesmo. Mas ele me fez ver como os outros me enxergam quando eu não deixo Deus trabalhar em mim. Muito bom. Isso foi um negócio que pegou muito pra mim, assim, porque eu sou um tipo 6, então quando... Verdade, eu nem falei meu tipo, eu sou um tipo 5 e a Ana é um tipo 6. A pior coisa pra mim é quando eu crio umas loucuras na minha cabeça e eu tô certa. Essa é a pior coisa do mundo para um tipo 6. Uma coisa que o tipo 6 gosta é quando ele cria cenários e todos os cenários estão errados. O tipo 6 é o tipo mais fanfiqueiro do Enneagrama. O 6 e o 4. Não, é o mais maluco. O 6 e o 4 são os mais fanfiqueiros. Gente, eu sou casado com uma tipo 4. É fanfic, é em cima de fanfic, em cima de fanfic, em cima de fanfic. E ela fica tipo assim, e eu fico, gente, de onde que você viu isso? Como que você criou isso? De onde isso veio? Do Fantástico Mundo de Bob, entendeu? E o tipo 6 é meio isso também. Um pouco, só que no caso, Juliana gosta mais de uma coisa mais fantasioso. E, eu gosto porque eu preciso de segurança, é diferente. Juliana gosta porque ela é imaginativa. Você gosta porque você prevê, né, através das fanfics que você Exatamente. Cria. Então, assim, pra mim, no momento em que eu tava, em que tinha muita coisa acontecendo na minha cabeça e minha mente indo pra diversos cenários diferentes, o livro me ajudou a entender que se eu não levasse essas coisas pra Deus, eu ia ter todos os comportamentos ruins que normalmente um medo extremo faz com que eu tenha. Sim. E também me fez outra coisa que me ajudou e tem me ajudado muito no meu relacionamento com as pessoas, porque como ele foca, né, no relacionamento com o outro, me ajudou a entender que muitas vezes as pessoas fazem as coisas que elas fazem não pra te ofender. Elas não estão te ofendendo. Elas não só é fazem pessoal, porque elas... né? Elas só fazem porque elas estão acostumadas a fazer e a ser. Verdade. E essa coisa que você falou bastante também, né, de como o autoconhecimento é útil pra gente... eu refleti muito sobre isso também, assim, sabe? Como o Enneagrama, ele começa... Quando você começa a estudar e tal, ele entra em camadas profundas de você entender a respeito de si mesmo, a respeito do outro, mas ele traz o conhecimento. Sim. Ele traz o entendimento. A transformação não vai acontecer através só de saber. Exatamente. Só vai vir através do evangelho. Cara, foi muito engraçado que você falou disso, a gente nem tinha conversado sobre. E você ia falar disso. E eu ia falar disso, porque a sensação que eu tive quando eu li, por causa disso tudo que eu tava falando, né? Como eu tava vivendo um momento bem conturbado, muitas coisas na cabeça, eu tava tipo, tá, Deus, eu tô vendo todas essas coisas. Mas amiga, você deve o que eu faço com ver? Você deve ter ficado maluco. É um tipo 6, passando pelo que você tava passando, que eu sei que você tava passando. O surto não veio porque Deus é misericordioso. Eu nem sou ansiosa, né, Breno? Nem sou. Nem ansiosa, nem gosta de segurança, nem gosta de resolver as coisas pela Não, força imagina. Quem é essa pessoa? Nunca vi. Mas você é fóbica ou contrafóbica? Depende. Entendi. Depende. Ele dá essa mexidinha. E inclusive nesse livro ele fala, né? Porque toda vez que eu vi esses negócios, eu ficava tipo, gente, tá, mas eu sou qual? Porque às vezes eu me identifico em e às vezes com o outro, que realmente reage ao medo, e às vezes eu só ignoro o medo. Sim. E aí nesse livro ele fala que depende, você não é obrigado, né? Tipo, sim, você não é um ou outro, depende da situação, você reage de formas diferentes. Mas eu tenho a tendência a ser contrafóbica hoje em dia. Quando eu era menor e não tinha nenhuma base de autoconhecimento mínima que fosse. Entendi. Faz sentido pra mim. Porque o fóbico, ele se concentra mais nas semelhanças do grupo onde ele tá do que nas diferenças, né? Tipo, como ele tem necessidade de segurança, ele sempre vai construir relacionamentos baseados nos interesses em comum. O contrafóbico não necessariamente, e o contrafóbico ele é mais... E eu gosto dessa diferença. Eu não gosto muito de gente igual a mim, não. Exatamente. E além dele gostar do diferente, ele é mais... Rebelde não é a palavra, mas ele é mais desafiador quanto o status quo, aquela coisa tal, né? O 6 é meio revolucionário, o 6 contrafóbico. Você é meio mesmo, amigo. Você é mesmo. Eu sou... Depende da situação, eu fico mais... Você fica mais desconfiado das autoridades. Nossa, o quê?
Nisso você já me expôs no episódio passado, né? Não vamos voltar. Enfim, mas eu acho que esse livro trouxe muito pra mim essa questão de ver como o outro me vê. Isso foi muito, muito forte pra mim, porque, tipo, eu me entendo, eu sei os demônios que rondam minhas ideias, entendeu? Mas eu não tinha muito essa reflexão de, tipo, tá, eu sei o que tá acontecendo comigo aqui dentro, mas como o outro me vê, da forma que eu tô expondo, né, como eu sou, como eu reajo, e como o outro também reage, sabe? No sentido de, cara, eu já falei no episódio anterior, eu vou repetir aqui, eu tenho muita dificuldade com tipo 1, porque, gente, se tem uma coisa que me incomoda é perfeição. Tipo, isso não existe. Uma das minhas melhores amigas é tipo 1, que é a Ana. Então, ver as pessoas... E eu vejo muito sofrimento em tipo 1 nesse sentido, sabe? Pesado, de querer alcançar algo que humanamente nenhum de nós vai alcançar. Então, quando eu li muito sobre o tipo 1 e tenho pessoas muito próximas a mim, laços de sangue que são tipo 1, eu comecei a parar de levar pro lado pessoal, entendeu? A hora que eu vi como ele expõe as coisas, como ele... Muitas vezes ele se impõe. Você falar isso é muito bom, porque eu sofro muito com isso. Porque eu sou, tipo assim... Então eu sou muito objetivo, direto. Se você vai me pedir uma opinião, eu me tiro do meu lugar de amigo e vou te dar... Falar o que eu acho. E às vezes as pessoas levam isso muito pessoal. Então, tipo assim, você acha que você tá um amigo que tá errado, me perguntar o que você acha que eu devo fazer? Eu acho que você deve pedir desculpa, mas fulano fala mal de você, mas não interessa. Não tenho nada a ver com essa história. Não tenho nada a ver com isso. Então, às vezes as pessoas... É muito comum, principalmente com a galera que é mais das emoções, né? E da raiva, que no caso, tipo, não é assim também, né? Então, eu lembro que uma vez eu tava com uma amiga minha, tipo 1, e aí eu tava com ela e o marido dela, e aí o marido dela jogou assim, ela conheceu um cara que ela gostou muito dele, viraram muito amigos, vai te trocar, hein? Aí eu falei assim, tá bom, então, tudo bem. Se me trocar... Vida que segue. Se me trocar, vida que segue, eu tenho outros amigos. Aí ela ficou, quê? Como assim? Tipo assim... Era pra você ficar com raiva. Entendeu? Só que, tipo... Tá de boa. E aí é muito bom você falar isso, porque realmente além do que a gente se conhece, é muito legal ver como o outro te vê. Sim, exatamente. Cara, bom. Uma coisa que você estava contando a história da sua amiga, eu vou expor a minha irmã aqui, desculpa, Marina. É isso. A minha irmã é um tipo 9 e ela é casada com um tipo 5. E assim, eu fiz o favor de apresentar o Enneagrama pra eles e cara, revolucionou assim um pouco o jeito como a minha irmã entende meu cunhado. No sentido de, tipo, a minha irmã precisa de um pouco mais de atenção, de carinho, de não sei o quê. E um tipo 5 não vai te dar se você não pedir. E aí ela entendeu que, assim, cara, pra ele não é assim que funciona exatamente o mundo do jeito que eu vejo. O tipo 5 não é assim. Ela falou, se eu não aprender a comunicar, vai dar farpa no nosso relacionamento à toa. Se eu disser pra ele, olha, eu gosto quando você faz isso, eu preciso que você faça X. Acabou. Como essa coisa... Cara, é muito bom esse autoconhecimento porque você se respeita, você aprende também a impor os seus limites pras pessoas, ao mesmo tempo que você reconhece, bom, se a pessoa não tá respondendo do jeito que eu vejo, talvez seja melhor eu entender o lado dela também, né? Sim, inclusive essa minha aluna, a Célia, ela fala que ela trabalha bastante com casamentos, porque, tipo assim, em que lugar da vida mais vai ter conflitos em relação a, tipo assim, a diferença, é um casamento, tipo, eu sou 5 e minha esposa é 4. Não poderia ser mais diferente. Tipo. É um do lado do outro, mas é um oposto do outro. Inclusive no livro ela fala, tipo, 4 geralmente é o que mais tem dificuldade com 5 e o 5 é o que mais tem dificuldade com 4. Porque ela responde as coisas de forma muito emocional e eu respondo as coisas de forma muito racional. E aí realmente a gente precisou sentar, a gente, tipo assim, a gente se entender. Como que a cabeça do outro funciona, como que a gente lida com as diferenças um com o outro, como que a gente faz, tipo, como
como ela vê amor, como eu vejo amor, como ela recebe isso, como ela percebe isso. Porque a percepção, porque tipo assim, não é simplesmente os conceitos, é a percepção sobre Sim. o que é amor. Então pra mim, amor é eu dizer pra você, por favor, não deixe a garrafa de água sem água, enche, porque eu gosto de água gelada. E a pessoa fazer isso pra mim é amor. Pra ela, amor é abraçar ela, entendeu? Então, tipo assim, é muito diferente e acaba que realmente, é igual você falou, apesar de ser uma coisa muito simples, é uma parada escrita de psicologia. Só que faz sentido, entendeu? Quando você vai pra vida, faz muito sentido. Eu acho que é isso que pega muitas pessoas no Enneagrama, quando elas veem que faz sentido na vida prática delas. Não é só, tipo, X coisa da lua quando eu nasci, sabe? Uns negócios assim de signo, por exemplo, que as pessoas usam pra, né, se identificar ou se conhecer também. Sim. Ele é muito... A gente se identifica com o nosso tipo quando a gente vê no dia a dia as coisas que a gente faz, que o livro diz que a gente faz, por exemplo, quando você tá lendo um livro sobre Enneagrama. Então eu acho que ele é muito bom nisso, né? Nessa questão de, tipo, te ajudar na vida prática. E esse livro aqui, ele foca bastante também no primeiro também, do Ian. Ele foca bastante na motivação, né? Porque, sei lá, um gosta de segurança, por exemplo. O tipo 5 também gosta de segurança, é por isso que ele é avarento. Assim como o tipo 6. Só que essas duas coisas são por motivações diferentes. Né? Tipo 6, a segurança dele é por um motivo, a busca. Do tipo 5, a busca é por outra coisa e ele busca em outra coisa, que é um excesso de conhecimento, etc e tal. Então, essas coisas todas, essas diferenças, elas são muito legais de acompanhar enquanto você lê, porque você fica tipo... E é muito louco, porque você vai lendo e vai pipocando gente na sua cabeça. Acontece isso com você? Você tá lendo, aí você lê um negócio, isso aqui é fulano, hein? Aí eu quando tava lendo o livro, todos os meus amigos viviam recebendo página. Sim! Olha isso aqui é você purinho. Eu dei pra Juliana ler, aí ela leu só o tipo dela. Aí ela, que merda. Acabou comigo. É isso. O bom do Enneagrama é isso, que ele te humilha. Ele te leva pra um lugar de humilhação. E é isso, maravilhoso. É verdade, ele te humilha mesmo. O primeiro... Amigo, do tipo 7 porrada. No primeiro, eu fiquei com dó. O tipo 7 e o tipo 2 no primeiro, eu acho que são os que mais sofrem. Ele humilha. O 3. O 3 é o que eu mais tenho dificuldade de todo o Enneagrama. O 3. Porque o 3... É que eu tenho uma flecha, né? Então, eu tenho uma facilidade melhor de entender as pessoas que se enfiam no trabalho. É porque o 3... É porque assim... É que vocês não estão vendo, mas se vocês estivessem vendo... Eu tenho zero preocupação com a minha imagem, muito pouco. Não só física, mas tipo assim, como eu me apresento, isso é uma coisa até ruim. E é legal de aprender com o tipo 13. Mas esse excesso de preocupação com essas coisas Mas é isso, assim, eu acho que... Leiam! É isso. Eu tava relendo a introdução dele ontem, pra eu rechamar a memória, as coisas, né? E aí ela, né? Porque no caso é a Suzane que escreve esse livro, ela fala que a gente não... usando o Enneagrama no sentido de que ele é a forma como a gente enxerga o mundo, e eu acho essa uma boa caracterização do que o Enneagrama é. Ele não te define, mas ele é uma forma que você vê o mundo. Sim. E aí ela fala, você não tem como mudar a forma que você nasceu vendo o mundo. Tipo assim, você não muda isso, mas você muda o que você faz com o que você vê. Sim. Eu achei isso muito bom, porque é muito a questão do que a gente tava falando do Evangelho. O Evangelho vai nos mudar. Então, assim, se a gente enxerga os nossos pecados, se a gente enxerga as nossas dificuldades, que seja com o Enneagrama ou de qualquer outra forma que seja, a gente leva isso pro Evangelho para que ele tenha o poder de transformação. Isso. Eu acho que o Enneagrama, ele não muda você. Não, ele te faz ter conhecimento dos seus erros. Do que você precisa mudar. É isso. Unicamente isso. Ele não te diz como você muda, ele te diz, você é assim, mude. Ele tipo assim, na verdade ele te dá É porque é psicologia, né? As pessoas não sabem. Ele te dá provocações. É isso. Exatamente. Ele te provoca. Porque as pessoas, muita gente não sabe disso, mas o Enneagrama é psicologia. Tipo assim, ele é um método da psicologia para
psicanálise, sei lá, não sou da área. Então, Também não. Mas ele não é uma parada, tipo assim, completamente empírica. É mais ou menos a mesma. É mais ou menos na mesma linha dos temperamentos, né? Fleumático, sanguíneo. Só que aí os temperamentos você tem. São 4 e você pode. Tem 2 que predominam e eles meio que. Se misturam, né? Eles se misturam, mas tem 2 mais presentes. E aquelas são as 4 maneiras de você se relacionar com o mundo. O Enneagrama ele é mais, pra mim, de todas essas coisas, temperamentos. Quais são aqueles tipos? IMBT, eu não sei. Isso. Lá do 16 Personalities MBTI, lá. Assim. Isso, MBTI. De todos esses, pra mim, o Enneagrama é o mais completo. Pra mim. Pra mim também. O 16, eu lembro que eu fiz 2 vezes o teste e as 2 vezes ele deu resultados diferentes. E nenhum dos resultados eu me identifiquei 100%. O tipo 6, em compensação do Enneagrama, eu gabaritei. Te descreveu, né? Eu gabaritei. Então, assim... Te descreveu. Tipo assim, é isso, eu sou esse aqui. Me leu como um livro. Parece que esse cara tava comigo. Não, quando eu li as descrições, assim, da primeira vez, quando eu descobri o que era Enneagrama, eu falei, quem te contou? Sabe, tipo... Cara, uma coisa interessante. Depois que eu casei, eu me pego com algumas coisas de tipo 4. Eu acho que casar com ela, a asa do 4, parece que... Acendeu um pouco, né? É porque eu gosto de arte, né? Eu sou bem artístico. E aí o tipo 4 tem essa característica de gostar de arte, de beleza, etc e tal. Mas assim, fora isso, era a única coisa. Mas ela me puxa muito pra, tipo assim, o que você tá sentindo? O que tá acontecendo com você? Aí você, tipo, nada, não tem sentimentos. Não, exato. Tipo assim, o que você tá sentindo? Aí eu, nada. Aí ela, não, mas você tá sentindo. Tem alguma coisa acontecendo, porque você tá agindo assim. Aí eu fico... Deus abençoe Juliana. Não, eu fico horas pensando, tipo assim, mas o que eu tô sentindo? Que sentimento eu tô pensando, funciona melhor. Eu tenho muita dificuldade de me reconhecer, de reconhecer as coisas que eu tô sentindo, bastante. Às vezes eu tô sentindo coisas que eu não sei dar nome pra elas. Ai, eu sou muito assim. Então, às vezes, eu tô sentindo tristeza, mas eu acho que eu tô sentindo desânimo, mas na verdade é tristeza, entendeu? Então ela, tipo, 4 é... Né, perfeita pra fazer isso. Sentimento, emoção, é tudo. Então ela me ajuda muito a entender isso, a me compreender melhor. Ela me puxa muito, tipo assim, gente, você precisa botar isso aí pra fora, porque claramente ela já sabe quando alguma coisa me incomoda. Ela te olhou, ela sabe. Tipo, 5. Eu começo a falar sobre isso incessantemente, sem parar. Tipo 5. Aí eu começo a pesquisar tudo sobre isso. Gente, vou contar isso do tipo 5, isso é clássico. A Samsung faz uma TV muito ruim, que é boa, mas é ruim, que quebra rápido. Aí a minha quebrou. Aí eu falei, vou pedir reembolso, beleza, deu um reembolso. Para eu comprar uma nova televisão, eu tive que pesquisar todos os modelos, de todas as marcas, quais eram as especificações, quais eram os problemas. Se você me perguntar como que é a LG 7750, eu sei o que... Você sabe. Entendeu? Então, aí ela ficava tipo assim, gente do céu, você vai ficar maluco. Isso. E, na verdade, isso era manifestação de um sentimento, que era, eu tava animado. Quando eu fico animado por alguma coisa, eu saio pesquisa sobre tudo. Ela quando tá animada por alguma coisa, ela pinta, ela dança, ela faz uma coisa, ela sai, ela sorri, ela, entendeu? Mas o esquisito não. O esquisito vai abrir o Google e começa a pesquisar e ler sobre tudo. A mais nova obsessão é a crise energética na Europa. Meu Deus, a minha asa 5, ela é muito forte, amigo. Porque eu sou muito assim, eu vou de obsessão em obsessão. É mesmo? Mas eu acho que são assim forte. Cara, eu entendo muito isso que você tá falando de racionalizar os sentimentos. Eu faço isso. As minhas orações, quando são sobre mim, elas são todas assim, Senhor, estou sentindo esse negócio que eu não tô sabendo muito bem explicar. Mas eu preciso entender
Pra que eu possa deixar que o Senhor me transforme. Porque se eu não entender nem o que tá acontecendo, eu vou falar, Senhor, tem esse negócio aqui, faz alguma coisa. Mas eu não entendi o que aconteceu, entendeu? E nós que somos racional das ideias, a gente precisa entender. É verdade. É verdade, é muito comum, tipo, eu ir orar. É muito comum eu ir orar e eu não conseguir falar nada, só chorar. E aí é isso. Por quê? Porque eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei, tipo... Eu não sei dizer, ai Deus, eu tô assim, assado. Eu não sei, eu sei dizer o que tá acontecendo. Tipo, tá acontecendo isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. E é isso. Aí choro, fico lá chorando, eu fico confiando que o Espírito Santo vai traduzir minha lágrima. E ele traduz, tá? Traduz, com certeza. Traduz muito. Não, se não fosse o Espírito Santo, ferrou. Nossa, amigo, todo esse processo que eu tô passando nesses últimos meses, quantas vezes eu cheguei pra orar e falei, Senhor, é isso que eu tenho pra oferecer. Um monte de ponto de interrogação. Eu me rendo. O que o Senhor vai fazer com isso? É isso. Aí é coisa com o Senhor. E tipo, e no sentido até de exatamente o que você tá falando, sabe? De eu não sei o que eu tô sentindo. E aí quando eu levo pra oração, eu descubro o que eu tô sentindo. Isso! A gente teve um acampamento na igreja, e aí a gente teve um momento de vigília, foi meio curto, assim, um momento intenso de oração e tal, mas foi o suficiente pra eu entender que tinha acontecido coisas na minha vida que tinham me feito ficar com raiva de Deus. E eu não sabia, assim, racionalmente, no meu dia a dia, eu não tinha essa noção de que eu estava com raiva de Deus. Porque eu não estava entendendo os meus sentimentos. Sim. Então, quando eu levei pra oração, o Senhor me mostrou, olha, é isso aqui. Esse sentimento confuso é isso. Sim. E como é importante esse autoconhecimento no sentido de saber que se eu não... Tipo assim, não me culpar pela necessidade de racionalizar as minhas emoções, mas entender que, bom, se eu preciso fazer isso pra me entender, pra que eu avance no meu conhecimento e crescimento de vida com o Senhor, então eu vou prosseguir aprendendo a como fazer isso. E tipo assim, acaba que, por exemplo, eu sou muito, ainda sou, eu tô mudando, mas eu ainda sou muito essa pessoa que economiza energia, né? Então, tipo assim, eu vou pra um lugar e eu fico, até esse horário eu vou conversar, etc e tal. E depois, e aí eu fico tipo assim, cara, eu preciso ser menos avarento, eu preciso dar mais pras pessoas. Tipo, o evangelho é você se dar pelo outro. Tipo, não tem como eu ficar... Tipo assim, eu preciso crer que Jesus vai restaurar minhas forças, vai restaurar minha energia. Vai me fazer uma pessoa mais animada, porque o tipo 5 é desanimado, né? O tipo 5 é pressão baixa, que a gente chama. É pressão baixa. Você fala um negócio, aí é legal. Tipo, cara, e aí é muita coisa, igual você falou, pelo evangelho é confrontada, tipo, essa apatia. Cara, não, existe alegria na salvação, existe júbilo. E aí a gente vai aprendendo cara, eu preciso melhorar, eu preciso pedir para que Jesus me mude, eu preciso pedir para que o Espírito Santo me dê os dons do Espírito. É isso. Paz, paciência, alegria, entendeu? Temperança, longanimidade, preciso, sabe? Muito bom, é isso aí. Eu acho que é isso, amigo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria dizer pra galera comprar o livro da Mundo Cristão. Muito legal. Inclusive, eu acho que pra galera que, tipo assim, quer ser iniciada no Instagram, esse livro, por ser um No Instagram não, no Enneagrama. No Instagram não, é Enneagrama. Olha lá. Ato falho. Gente, eu tô muito cansado. É isso que tá acontecendo. Ato falho. No Enneagrama, esse livro é uma boa coisa, porque ele é bem simples de ler. Até o outro, né? É que o outro ele é um pouquinho mais extenso, que ele explica bem detalhadamente, né? O outro é mais detalhado. É isso, mas eu não tenho mais nada pra acrescentar, não. Foi uma delícia. Esse foi mais sério, igual o livro. Esse foi mais sério, o outro a gente... Não, o primeiro a gente chorou de rir e ficou expondo Pô, vários... amiga, mas é porque também eu sou missionário hoje, missionário só se ferra. E você tá passando por as coisas difíceis aí da vida, não tem como ser... Realmente. Enfim, gente, fica super aqui essa recomendação mesmo do livro. Vou repetir o nome, Uma Jornada de Descoberta do Outro. O primeiro chama Uma Jornada de Autodescoberta e é maravilhoso. Então, assim,
Mundo Cristão, entra lá no site deles, ou na Amazon, ou onde quiser que tenha. Afinal de contas, ninguém tá me patrocinando pra eu fazer essa propaganda. E, sério, gente, de verdade, autoconhecimento funciona muito pro nosso crescimento em Deus, pra nossa caminhada com o Senhor. Sim. Então, não é à toa que a gente gosta disso aqui, estamos aqui fazendo piada, mas ao mesmo tempo trazendo reflexão sobre a nossa vida. Verdade. Então, eu super recomendo o estudo ou o conhecimento do Eneagrama. Então, esse livro é muito bom. É isso, então. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Foi muito bom estar com você de Eu novo. que agradeço. Ai, foi sempre muito divertido. Da próxima vez, me convido para falar sobre missões e campo missionário. Nossa, meu Deus, mas tá marcado. Vou botar na agenda. Tem coisa pra contar, viu? Meu Deus. Ai, meu Deus, adoro histórias. É isso, beijo. Obrigada, amigo, de verdade. E até o próximo episódio, então, pessoal. Um beijo e um queijo.